Vê se tá com som, Silvio. Ih, o meu tá sem som mesmo. Agora tá com som? Tá com som agora? Voltou? Vamos ver se voltou. Espera aí. Tá com som ou não? Agora sim. Oi? Agora voltou. Começa de novo. Mas... Tá com som aí, pessoal? Tá com som, pode ir agora. Putz. Oi, alô, alô? Pode ir. Tá com som? Tá com som, pode ir. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Mais uma satisfação fazer mais uma live para todo mundo. Vai ser sobre preenchimento labial novamente. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre agulha e cânula. A gente sabe que tem muitas pessoas que preferem cânula, outros preferem agulha. E as pessoas... tem pessoas que não se adaptam ainda ao uso de cânula, continuam fazendo com agulha. Então, a gente vai discutir um pouquinho o que a gente consegue fazer com a cânula, o que dá para fazer com a agulha, se é bom mesclar. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, não é, doutora Bir? A gente escolheu esse tema agora como segundo tema, né, das nossas lives sobre preenchimento labial, porque a gente percebeu que na prática a gente tinha essa dificuldade realmente de decidir qual que era melhor, se era agulha, se era cânula, se existia um consenso em relação ao tema e se realmente existia alguma segurança em relação, se era real essa segurança da cânula em relação à agulha, tá? E a gente viu que apesar das cânulas sim serem vistas como mais seguras, não são tão seguras assim. A gente fez uma busca na literatura, procurou alguns artigos, alguns trabalhos publicados, e a gente queria até colocar aqui um pouco em discussão com vocês, o que os colegas usam, o que preferem, baseado em tudo que a gente estudou e tudo que a gente tem na prática do consultório, tá? A gente vai começar, na verdade, com essa imagem, só para mostrar para vocês um pouquinho, tem um trabalho bem recente, que na verdade foi publicado em dezembro agora de 2020, que é uma comparação realmente da segurança entre as agulhas e cânulas, tá? E aqui é um desenho só para mostrar para vocês que, em tese, a agulha teria uma penetração mais rápida no vaso, né? Teria uma lesão vascular importante, e a cânula seria um pouco mais segura, porque ela tem aquela ponta romba, então que não perfura tanto o vaso, e ela teria essa ideia de deslizar entre o feixe neurovascular, sendo consequentemente mais seguro, tá? Mas o que a gente percebeu nesse trabalho, foi feito um trabalho com 300 dermatologistas durante um ano, e eles viram que sim, a cânula era mais segura, só que numa proporção não tanto quanto a gente imaginava. Então, de cada 1.700.000 injeções que foram feitas em um ano, eles viram que o risco com agulha era 1 para 6.000 e para cânula era 1 para 40.000. Então, assim, a segurança existe, mas não é 100% seguro, né, Vitor? Exatamente. A segurança também vai decorrer muito do calibre da cânula, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Eu já preenchi, acho que com todas as cânulas, e teve uma época que um colega muito querido nosso, que é uma referência, o doutor André, ele começou a fazer preenchimento do sulco nasojugal com cânula 30, por ser mais delicada. Então, e aí eu comecei a fazer e eu tive muito hematoma. E hoje a gente vê que a cânula 30 ela é uma agulha. Eu, inclusive, no meu Instagram, eu postei, eu enchi um balão para mostrar a força de penetração das cânulas, e quando eu toquei no balão com a agulha, ele explodiu. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que em relação à segurança, mas isso é um fator determinante, o calibre das cânulas, né? Sim, quanto mais fina a cânula, mais ela se comporta como agulha, né? E a gente tenta determinar, na verdade, a partir de qual número, né? A partir de qual diâmetro uma cânula se torna realmente segura, tá? Então, aqui a gente só vai mostrar umas imagens, na verdade, para quem tá começando, para quem está iniciando nos preenchimentos, nos preenchedores, que as cânulas têm uma padronização de coloração, na verdade, em relação ao diâmetro dela, para você saber qual que você está utilizando, se é 18, 20, 22, e que o número que vem na cânula é baseado no calibre dela
pelo comprimento. Então, uma cânula pode ser, por exemplo, 22G, ela pode ser 70 milímetros ou 50 milímetros, é o tamanho do comprimento da cânula que você vai escolher de acordo com o procedimento que você vai fazer. Certo? Certíssimo. Em relação ao tamanho, a gente sabe que existe a cânula de 50 e de 70 milímetros. Então, elas variam, né, de acordo com a necessidade que o paciente vai optar pelo procedimento. Então, assim, existe uma técnica que a gente consegue, com um ponto, quando a gente usa a cânula de 70, fazer o rosto inteiro, que é uma técnica bem interessante. A gente faz região mandibular, região malar, a gente consegue fazer tudo. Mas, em alguns pontos, a gente precisa de um encurtamento, de uma cânula um pouquinho mais delicada e menor, e a gente usa mais, como o sulco nasojugal, mas isso vai depender da tua técnica e da região que a gente quer tratar. Para lábio, a gente acaba usando a de 50, né? 50 milímetros, você usa... Sim, para lábio, usa a de 50. Tá. E assim, como a gente quer segurança, eu sempre falo isso, a partir da cânula 25, a gente começa a ter um perfil de segurança maior. Então, a 27 realmente até uma cânula que eu não sei porque até hoje ela vem com alguns preenchedores. Eles podiam mudar isso porque a gente sabe que não é uma cânula que traz muita segurança. E a cânula 25, a partir dela, a gente começa a ter uma segurança um pouco maior. Se o foco é segurança, então vamos usar 22, né? Eu não sei, você faz com qual calibre de cânula? Então, eu fazia só com a 25, na verdade. Lá eu fazia só com 25, e até que a gente começou a ter, na verdade, entre os colegas, uma discussão, né? Não foi a primeira vez que eu recebi, vou até mostrar a imagem aqui, de uma aspiração positiva com a cânula 25. Então, a questão agora vai ser justamente essa, realmente a partir de qual diâmetro a gente está seguro, ou se a gente não está seguro de forma alguma. A gente sempre vai ter que tomar cuidado mesmo com a cânula, né? Esse desenho aqui a gente só colocou esquemático também para mostrar um pouquinho que essa era a ideia que a gente tinha antes, que a agulha penetrava e lesava todos os vasos ou nervos, e a cânula não, ela tinha essa vantagem, né, de escorregar e desviar desse eixo neurovascular. Mas, como o Dr. Vitor falou, dependendo do calibre dessa cânula, ela acaba se comportando como uma agulha, tá? Vitor, e a questão, antigamente tinha umas cânulas, elas eram bem flexíveis. Uhum. E hoje a gente opta por uma cânula um pouco mais rígida, já que a gente quer uma precisão. Até comentei com a Bia sobre isso. Imagina você escrevendo com um lápis, com uma caneta mole. É difícil. Então, hoje as cânulas mudaram um pouquinho. Elas depende, obviamente, da marca da cânula, mas elas são mais rígidas. Isso é muito importante, justamente porque a gente precisa de precisão na hora do procedimento. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a precisão, a gente acaba tendo um pouquinho mais do perigo, né, de você acabar perfurando um vaso, e dependendo do grau de penetração da cânula, né, quanto mais 90 graus, mais você teria o risco de realmente lesar algum vaso. Tem uma pergunta aqui, se corre o risco de lesar ramo nervoso. Corre, na verdade, corre risco de tudo, assim, né? Depende da maneira como você... Se você for psicótica, assim, igual uma doida fazendo muita força, vai lesar tudo que você vê pela frente, mas o risco é muito pequeno. Como é um procedimento delicado, a gente tem que ter uma delicadeza. Eu uso muita cânula, eu faço boca sem anestésico, justamente porque eu vou rodando, eu faço com muita delicadeza, muita calma, então a gente consegue fazer um procedimento sem muita dor, o paciente tolera bastante, e não adianta, assim, se vê que está travando, volta um pouquinho, aprofunda, você vê o plano, se está no plano certinho, tudo é questão de delicadeza, vai rodando um pouquinho. Então, assim, depende da maneira como você faz a penetração, né? Se for muito agressivo, muito, né? Pode lesar, mas é raro. Lesar nervo é muito, porque tem que ser se forçar tem muito... Tem que ser um cavalo, né? Tem bastante, né? Até se forçar muito, acho que com a 22 a gente lesa também. Então, sempre com muita calma, muita delicadeza no procedimento e avaliar a dor do paciente, né? Sim, o paciente, exatamente, avaliador. Quando o paciente
você vê, eu já pergunto, tá doendo, aí eu volto um pouquinho, eu rodo. É ter calma e fazer com muita cautela. Verdade. E aí, comparando um pouquinho com aquilo que a gente estava falando, né, da cânula, que ela teria seria mais segura, né, por ser aquela ponta romba, aí tem um trabalhinho mais novo, que 2018, que mostrou pra gente que, na verdade, é isso que o Dr. Vitor falou, que depende do calibre da cânula, e que até a cânula 27, a força necessária para você lesar um vaso seria igual a de uma agulha. Então, até 27, uma cânula e uma agulha seriam semelhantes. Esse trabalho foi feito em cadáver, mas a gente acaba extrapolando um pouquinho, né, para a prática. Você podia comentar para a gente um pouquinho esse, Vitor, que você que me mostrou esse trabalhinho. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante, que ele mede justamente com essa maquininha força de penetração, e como eu falei no início, ele mostra que até a 27 ela se comporta como uma agulha. Então, assim, a 30 nem se fala, né? A 30 é uma agulha. Mas a 27, dependendo da força de penetração, ela se comporta como uma agulha, e a gente começa a ter mais segurança a partir da 25. Então, a partir da 25 a gente começa a ter uma segurança maior, e a 22 a gente sabe que seria a cânula ideal para trazer mais segurança, mas lembrando que não existe procedimento 100% seguro. Ele é um pouco mais seguro, né? Uhum. E para confirmar tudo isso, né, que a gente falou até agora, aqui é só uma fotinho para mostrar uma aspiração positiva com cânula 25. Então, que em tese, para quem acha que está 100% seguro com cânula, mesmo a 25 a gente não está. Então, igual você falou, não tem procedimento 100% seguro com cânula, né? Não, e é interessante, eu fiz esse teste uma vez, porque eu sempre oriento a aspirar com a agulha seca, né? Porque muitas vezes o material ali, a gente pensa que ele pode acabar, como é que eu posso dizer, essa força de extrusão não, na hora da pressão de puxar, como tem o gel ali do ácido hialurônico, pode atrapalhar na hora de você fazer uma aspiração positiva. Então, eu testei, eu peguei a seringa com ácido hialurônico, com a cânula, e eu botei num copo de vinho e aspirei, e ele veio realmente. Então, para mostrar que realmente vale a pena você aspirar mesmo com cânula, porque você consegue, apesar de muitas pessoas acharem que não, por conta do gel estar ali e não conseguir fazer essa força na hora da aspiração, ele pode dar positivo aí, como mostrou nessa imagem da cânula aí, com aspiração positiva. Vitor, tem uma pergunta do Dr. Hélio Ceravolo. Vocês não acham que a cânula de 38 milímetros de comprimento, por ser mais rígida, é melhor e mais precisa? Quanto de comprimento? 38 milímetros. De comprimento, eu trabalho com a de 50 e a de 70. Eu não conheço de 38, na verdade, 38 eu nunca usei. Eu acho que a de 50 e a de 70 são as que eu mais uso na minha prática, pelo menos. Não sei se eu nunca usei, não, Hélio, de 38. Na verdade, mas aí eu acho que ela seria uma 27G, não? A de. Vou perguntar aqui para ele ver se ele responde. Acho que ela seria um G de 27. Seria aquela mais curtinha que vem junto com o produto, sabe? Aquela 27G? Pode ser. Eu nunca usei essa. Eu não tenho muita experiência para falar. Eu uso a de 50 e a de 70. A de 50 é ótima. A de 50, né? A de 50 eu acho que ela pode fazer tudo. É um coringa. A de 70, eu uso muito a de 70 para terço inferior. Aí eu gosto mais da de 70. Agora, terço superior, o terço médio, eu uso a de 50. A de 70, vamos lá, 25 por 38 ele colocou, Vitor. 25 por 38? Nunca usei essa. Também você já usou? Não. Manda umas para mim aí, Ueli. Já quero. Vou procurar agora, quero testar também já. Ela é de qual marca? De qual empresa? De qual empresa que é? Vamos ver se ele responde pra gente. E alguém perguntou se a gente usa agulha para contorno. Sim, eu só uso agulha para contorno. Eu não consigo fazer com cânula, não me adaptei, não acho que fica igual. E eu acho que fica mais bonito com contorno. A gente sabe que é mais risco. Tem que fazer uma aplicação muito superficial, quase vendo a agulha por transparência.
Mas mesmo tendo esse risco, a gente sabe que fica mais bonito. E agora vamos para o que interessa, né, para os nossos casos clínicos, para a gente se falar um pouquinho. Vamos. Então, vamos lá. A gente vai apresentar alguns casinhos para falar para vocês a nossa escolha, por que a gente usou e qual que era o objetivo, tá? Alguém falou aqui que com a cânula o contorno fica grosseiro. Doutora Sheila. O quê? Ah, também acho, concordo com ela. O contorno fica grosseiro. Até porque Concordo. Se você for usar uma cânula muito fina para fazer o contorno, você já perde a segurança que é o que a gente queria. O problema do contorno é que, como você fica bem superficial e você tem que usar uma agulha ou uma cânula mais fina, você acaba pegando uma área de risco do mesmo jeito, né? Então, que seja bem feitinho com a agulha. Sim, mesmo. esses dias teve uma colega nossa que me mandou uma foto de uma isquemia e ela falou que o paciente tinha feito, aí voltou lá, ela foi fazer um retoque só de contorno, só um pouquinho e já deu uma isquemiazinha. E o risco, assim, se você pegar mais a parte lateral, é menos chance de subir, né? Então, a parte medial ela vai subir, a lateral normalmente pode ficar só no lábio. Então, principalmente a parte medial tem que tomar mais cuidado ainda e fazer muito superficialzinho. E a parte medial, na verdade, a artéria está mais superficial, né? Então já é uma zona mais complicada, isso é verdade. Ali superficializa um pouco. Superficializa, é verdade. Fala um pouco do teu caso. Alguém perguntou aqui qual técnica a gente mais usa, mas a gente já vai falar, tá? Então, esse casinho era uma paciente jovem que queria aumentar um pouco o volume, mas não queria muita mudança. Não queria que ficasse muito grosseiro. Então, na avaliação, apesar dela ter uma definição de contorno e pouco volume, então lábio fino, jovem, na avaliação dinâmica, né, no sorriso, ela não tinha nenhuma assimetria que a gente precisasse corrigir. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a avaliação do perfil dela, que faltava muita projeção, faltava um pouquinho de volume e projeção do perfil. Então, nesse caso, eu optei por cânula, e ultimamente eu estou usando muita cânula, só que eu estou usando a 22. Eu não sei se você está usando a 22 para lábio ultimamente, porque foi aquilo que a gente estava falando, se for para optar pela segurança, vamos para 22. E aí eu usei só a cânula 22 nessa paciente, para fazer um pouquinho de volume, e você vê que mesmo não fazendo contorno com agulha, a gente consegue um pouquinho de projeção, dependendo do plano que a gente coloca o preenchedor, e dependendo do tipo de preenchedor que a gente usa. E dependendo da técnica que você usa também, né? Porque também. Quando a gente consegue uma técnica de eversão que muitas vezes a gente não precisa nem fazer o contorno. Obviamente que depende do caso, né? Mas a técnica que a gente tem utilizado, ela consegue dar essa evertida e já faz esse efeito meio de contorno. Por isso que a gente fala que a precisão de onde colocar o produto e como colocar o produto faz muita diferença, porque às vezes tem caso que você vê que o colega, o injetor, coloca produto e não aparece nada. O produto fica perdido naquele lábio. E às vezes 0,1 ml que você coloca num ponto já dá uma diferença absurda. Então, eu acho que às vezes o lábio não precisa de muito, em média de 1 a 2 seringas a gente consegue um resultado muito bom. Então, o que eu penso sobre, falando mais um pouquinho de cânula, como eu te falei, a gente começou com a agulha e era ótimo, os lábios ficavam lindos, e é difícil a gente ter essa mudança. Eu só tive depois que eu tive uma complicação, e aí quem tem uma complicação... a gente só precisa de complicação para mudar, na verdade, né? Fica traumatizado. Então, assim, qual era a minha grande dificuldade de fazer com cânula? Era achar o plano ideal. Então, muitas vezes a cânula parece que você usa mais produto, ela fica mais profundo. Então, você tem que achar o plano. Essa é a grande dica, assim. Porque muitas pessoas falam, Vitor, eu não consigo fazer com cânula. Eu faço, parece que não adiantou nada, mas é justamente por isso. Você acaba aprofundando um pouquinho quando você faz com cânula e aí não dá o volume que você quer e o resultado que você deseja. É que a nossa geração, que é a mais antiga, está mal acostumada com a agulha, né? Então, eu acho que pelo menos no começo, quando a gente começou a usar cânula, parecia que não dava um bom resultado. Mas eu acho que é tudo uma questão de prática mesmo, de você pegar a mão com a cânula.
Exatamente. Tudo questão de prática e questão de você ter uma complicação. Que aí tu vai ver que nunca mais vai usar. Mas parece que antigamente a gente fazia com a agulha e não acontecia nada, né? Agora parece que só Sim. tem complicação com a agulha. Exato. Hoje a gente já fica com medo, assim, e um dos pontos que eu acho importante é isso aí a gente vai falar em outro momento, é identificar uma complicação, porque eu recebo muitos colegas me mandam falando, Vitor, pegou vaso, não pegou, pegou, não pegou, isso é hematoma, isso é isquemia, então isso aí a gente vai falar em outra live sobre essas complicaçõezinhas e como a gente consegue definir. Esse é um tema bem legal para a gente abordar depois, ainda mais em lábio, que a gente até esqueceu de citar no começo, nesse último trabalhinho de 2020, que as áreas mais propensas à oclusão, à complicação, foram o lábio e o sulco nasogeniano, que são as regiões que a gente mais faz no consultório, na verdade. Não, e você me contou que essa estatística eu não sabia. Você falou da glabela que não era mais complicada, mas era mais severa, né? Fala Era um mais pouquinho disso. severa. Assim, onde mais era propenso a ter a complicação era sulco nasogeniano e lábio, talvez por serem as regiões que a gente mais preenche no consultório, né? Mas quando acontecia a oclusão, a região mais grave seria a glabela, que é uma área que a gente preenche menos, já por essa causa de complicação. E aqui eu coloquei do ladinho para a gente comparar o antes e depois feito só com a cânula 22. Nesse caso eu não usei agulha, tá? E você não fez contorno, né? Não fiz contorno. Na verdade, eu fiz só com a cânula, fiz 2 planos diferentes e 2 técnicas diferentes, para ter o resultado que eu queria dessa versão do arco do cupido sem ter que usar a agulha, que é o que eu faço primeiro, depois, se precisar, eu faço com a agulha, mas esse eu fiz só cânula. O Hélio respondeu que a marca é Dermasculpt, anotado aqui. Eu usava essa, cara. Eu comprava lá fora, Dermasculpt. Era do que eu mais usava, uma que tem uma caixinha azul, né? Eu usava bastante, mas não lembro desse tamanho. Pode ser que eu até já tenha usado, cara. Tem que ver. Mas era a que eu mais usava. Aí eu trazia dos congressos. Só que agora a gente não pode mais viajar, né? Fica difícil. A que eu uso hoje é da TSK, mas eu usava muito a Dermasculpt. Que tinha a caixinha azul. Eu adorava ela, acho muito boa. Não sei se eu cheguei a usar esse tamanho, mas eu gostava bastante dessa câmera. Eu só uso da TSK. E agora nós vamos para os seus casos. Então, essa paciente é uma paciente que ela queria um volume, né? Ela falou, Vitor, eu queria botar... A questão de volume também depende muito do produto que a gente usa. Então, eu tinha feito nela o Balance, que é um produto muito mais leve e que acaba sendo uma coisa bem mais delicada, e ela falou, não, achei que mudou muito pouco, eu quero realmente volume. Então, eu fiz outro produto, e aí eu fiz com cânula, também com cânula, ela precisava um pouquinho de volume, dá para ver que o lábio dela está um pouquinho murcho. Eu fiz com cânula, fiz volume e contorno. Dá para ver que melhorou bem o contorno. O contorno eu fiz com agulha, fiz bem superficialzinho. Então, ela ficou bem satisfeita e ela realmente queria um volume maior. Eu acho até que está muito, assim, mas ela pediu. Você acha que está bom? Eu achei que ficou um pouquinho exagerado. Mas ela amou, e ela queria, porque queria. Tentando te convencer ainda a fazer o meu. Chegar lá. Qual é o próximo? Só um pouquinho uma pergunta aqui. O doutor Antônio perguntou qual produto eu tinha utilizado naquele lábio. Eu usei o Belotero Balance no meu. Mas eu vario, eu uso o Belotero e uso o Restylane, eu uso os dois. Mas nesse eu usei Belotero Balance. E você, Vitor, qual que você usou nesse? Eu usei primeiro o Balance, ela achou que mudou muito pouco, e depois eu usei o volume. Eu gosto do volume. Eu gosto do volume porque eu acho ele um produto muito elástico, muito moldável, assim. Não é o produto que a empresa preconiza para lábio, mas é o que eu mais gosto. E a empresa preconiza o Intense, mas eu sou fã do volume. Para mim, ele é um coringa que vai para tudo e eu acho ele muito bom. O próximo seu é esse aqui. Então, essa paciente é uma paciente... Engraçado, ela tem uma boquinha, ela parece uma criança, né? Mas ela não é criança. Se era... Então, não, e aí
era justamente isso. O lábio dela não combinava, parecia um lábio mais infantil. E se ela estiver ouvindo, ela não vai gostar muito disso. Mas, enfim, ela. Eu falei, não, a gente tem que mexer nesse lábio para ficar mais atraente, ficar mais mulher. E realmente ela adorou. Eu fiz, mais uma vez, eu fiz do contorno e o volume, eu fiz com cano, só que eu queria um pouquinho de diversão, então eu entrei por cima, entrei numa outra técnica, que depois a gente vai falar mais para frente sobre técnica, e o lábio deu uma boa invertida e ela ficou bem satisfeita. Eu fiz volume e contorno. Esse daí eu usei o preenchedor, foi o Ivoar Volume. Que Ah, o eu também doutor Hélio acho perguntou se você usou o excelente. Ivoar. O Ivoar Volume, eu acho muito bom para lábio também. Foi o Ivoar Volume, então, nesse lábio. É. Assim, na verdade, o que vai variar mais é essa questão de técnica, entendeu? Depende se o a gente tem que avaliar o que o paciente precisa, se ele precisa de eversão, se ele precisa de volume, se ele precisa mais contorno, se é assimétrico, a gente precisa só fazer um refinamento, se ele precisa de reestruturação. Então, tudo vai variar conforme o paciente, a necessidade do paciente. Essa paciente foi um caso parecido também, ela queria uma eversão labial, ela queria mais contorno, então eu caprichei bastante na parte do contorno e eu usei agora saiu, eu não lembro o que foi usando. Eu não lembro o que usei nela, mas ela, Coisa, eu fiz né? a... Hã? É muito paciente, né, para lembrar de. Não dá para lembrar tudo, né? E, e aí eu fiz, como a gente falou naquela live anterior, é importante a gente saber a questão de proporção e também para não ficar, ó, você vê que Muito a bonito. parte lateral do lábio inferior, um pouquinho do medial para lateral é um pouquinho mais cheia do que o medial. Então isso faz ficar um lábio bonito e não faz aquele efeito salsicha, entendeu? Então isso é muito importante. Uhum. Essa ficou muito bonita. Todas as minhas bocas foram bonitas. É verdade. Pior que é Não, mas tem verdade. umas que dão trabalho. As que vem Muito muito feia trabalho, eu nem mas todas faço foram para não muito queimar. boas. Tá famoso com as bocas já. Estão pedindo já para comentar técnicas aqui. A doutora Laísa de Paula, comentem sobre as técnicas, please. Falaremos depois Depois. sobre técnicas. E essa eu acho uma das melhores também. Muito Não, bonita. essa paciente foi interessante porque quando a paciente jovem, tem 16 anos, 15 a 16 anos, ela era uma paciente que necessitava de... Ela foi em bucomaxilo e todos indicaram ela a cirurgia de avanço de maxila, né? Eu, inclusive, achei que a gente conversando com a mãe da paciente, com a paciente, eu falei, mas não é melhor recuar a mandíbula? Ela falou, não, Vitor, eu fui em 3 bambambãs e todos falaram que tinha que avançar a maxila, porque dá para ver que ela é um pouquinho prognata, né? E, e ela não queria por medo, e o pós realmente é um pós horroroso, né? E ela falou, Vitor, o que você pode me ajudar? Eu falei, vamos preencher, vamos tentar reestruturar. E aí, o que eu fiz? Eu preenchi a parte da maxila, né, por baixo do músculo, para avançar um pouquinho essa região. Então, a gente tem que ter cuidado nessa hora do plano, porque se a gente preenche em cima do músculo, acaba ficando aquele biquinho de ratinho, assim, e não fica bonito. Então, a gente preenche para tentar avançar um pouquinho e aí eu botei um pouquinho de volume. Então, eu avancei um pouco a maxila dela, dei um pouquinho de volume, ela ficou extremamente satisfeita, falou que, por enquanto, não pensa em fazer cirurgia e ficou muito feliz. E embaixo eu não mexi e eu não fiz contorno, eu só fiz esse voluminho, porque ela já tinha um lábio bem contornado. Eu tinha que pegar a foto dela de frente, acabei esquecendo. A gente sabe que às vezes a indicação do paciente é funcional, né? Que precisa de uma cirurgia, mas às vezes ele não quer fazer, então a gente acaba fornecendo um conforto por um tempo, até ele decidir ou não pela cirurgia, né? Sim. Não, A ela ficou muito Gabriela feliz. falou ortognático, eu sabia que ela ia comentar. Sim, exato. E Ela meu pai é, é falou, uma, é o uma gato a paciente gente não desse ensina. ela é uma paciente de cirurgia ortognática, mas
A gente sabe que o pós é realmente complicado, ainda mais na cidade. Você tem que ficar amarrado, né? Ficar só bebendo líquido, e dói bastante. Não sei se hoje já está mais moderno isso, mas na minha época era assim. E ela ficou bem satisfeita e vai segurar mais um tempo. Perfeito. Alguma pergunta? É que eu não estou vendo hoje as perguntas. Não, o que está tendo de pergunta eu estou te passando, por enquanto não. Então, A essa Gabriela paciente... falou que o pós hoje em dia já está melhor. Por que está melhor? Por que está melhor, Gabriela? Entendi. Vai ficar menos traumático o pós. Não, na época eu ficava amarrado, só tomava... de repente hoje... Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui. Você olha esse lábio que você vai comentar. Esse é o nosso último lábio para ser comentado aqui. Então, essa paciente, ela teve, como todo mundo nessa faixa etária, tem uma reabsorção tanto de maxila quanto de mandíbula. Hoje a gente sabe que a maxila é uma das maiores reabsorção da parte óssea e a boca murchou, né? E aí, na verdade, eu fiz muita coisa nela, né? Eu fiz tanto terço médio, terço inferior, fiz bastante procedimento nela. E eu primeiro reestruturei a parte da maxila, aí depois eu usei 3 seringas. Eu primeiro fiz reestruturação dessa parte por conta da reabsorção, depois eu fiz a parte de contorno, aquela técnica que você vai muito superficialzinho, faz em jogo da velha, não sei se você sabe qual é uma técnica em jogo da velha para esses códigos de barra. Então eu fiz a técnica aí jogo tem que da ser com agulha mesmo, né? Aí é com agulha. Tem jeito. Então fiz essa técnica de jogo da velha para código de barra. Aí depois eu fiz o volume e depois eu preenchi essa região. Usei 3 seringas. Eu preenchi, na verdade, toda essa região perioral dela, né? toda a região perioral, tanto essa região superior quanto a inferior. E ela deu um resultado muito bacana, né? Olha como melhorou essa questão das ruguinhas, né? Você usou 3 seringas? Eu usei 3 seringas, uma para dar volume, uma para fazer essa região perioral para fazer reestruturação e uma para fazer contorno e códigozinho de barra. Uhum. Então ela ficou bem satisfeita. Ficou ótimo. Esse era o nosso último slide. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma pergunta aqui. Você quer finalizar nosso tema? Não, pode falar. Não, na verdade, esse era o nosso último caso. A mensagem final que a gente queria deixar para vocês, na verdade, é que não existe, né, Vitor, procedimento 100% seguro e nem existe técnica 100% segura. Então, na maioria dos casos, a gente acaba usando os dois, né, agulha e cânula. Eu estimulo muito as pessoas a usarem cânula, na verdade, porque eu vejo muita complicação, chega muita complicação para mim, mas tem muita gente que eu vejo que não se adapta. Tem médico que fala assim, não fica bom, só fica bom com cânula, com agulha. Esses dias eu até assisti uma live do dermatologista falando, não, gente, agulha é melhor, agulha... Mas eu ainda prezo muito pela segurança e você se adaptando a usar bem uma cânula, você consegue ter resultados tão bons quanto com agulha e com mais segurança, que é o que importa, né, para a gente e para o paciente. Eu acho que a cânula é uma questão de prática mesmo. Depois você começa a usar e pega a mão na cânula, eu acho que fica o contrário, você deixa a agulha só em último caso. Eu tenho usado mais cânula, principalmente em lábio. Não, e às vezes você vai fazer um retoquezinho, faz um retoquezinho aí, você está com um pouco, não pressa, mas você está ali, pega uma agulhazinha. Quantas complicações você já viu com retoque? Aquele 0,1 ml do retoque na agulhinha. Isso, exatamente. Aí você vai que dá um problema. Um retoquezinho. Exatamente. Eu faço até retoque com cânula, tudo. Eu também, tudo com cânula. Eu também. Eu acho que é importante, eu estimulo, na minha opinião, não tem que usar agulha, tem que usar realmente cânula, porque a gente sabe dessa variação anatômica do lábio, a variação do plano arterial.
Então, não adianta a gente, por mais que a gente faça mais superficial, sabendo que a artéria está um pouco mais profunda, é uma questão de milímetro, então tem que usar cânula. Até porque E, existem variações. como eu falei, e essa questão de aspirar para lábio não funciona, porque você, como eu já falei antes, se você aspirar. Hã? Eu ia te perguntar se você aspira para lábio, porque eu não aspiro. Eu não aspiro e eu acho que não vale a pena aspirar, porque você perde a tua precisão, você entrou no ponto ali, é ali que você quer aplicar. Quando você aspira, você já muda a posição. E a hora que você vai injetar, então, você já aprofunda de novo, né? Você perde a tua precisão na hora de fazer um refinamento do lábio e você aspira falso, pode aspirar falso falso negativo. Porque só na hora que você aspira você não está na artéria, na hora que você movimenta 1 milímetro a agulha, você entra. Então é um plano flutuante, não tem como fazer isso. Quando você está num plano osso... Se ela vem positiva, ótimo, né? Mas ótimo entre aspas, né? Você consegue tirar e pronto. Mas se vem negativa, não quer dizer que está tudo tranquilo. Exatamente. E até os dados de aspiração tem até em relação ao tempo, né? Você teria que aspirar por... O que eu achei aqui foram mais de 8 segundos, 10 segundos, a aspiração seria verdadeira positiva em 60%. Então, 40% vem falso negativo. Mas segurando por 10 segundos. Isso é um ponto importante. Uns falam 8, outros falam 10, mas o fato é que tem que segurar um pouquinho. Não adianta só aspirar. Vou puxar uma vez. E quando você começa o preenchedor, como eu já falei na outra live, tem muita gente que empurra um pouquinho o gel para sair e para começar a preencher. Ao invés de empurrar, aspira com a agulha seca, que é mais chance de, se tiver dentro do vaso, ele refluir. Você teria que trocar a agulha a cada picada, né? Hã? O certo seria trocar a agulha a cada picada, praticamente. Seria o ideal, né? Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém faz isso. Deixa eu só ler aqui o que perguntaram. Qual produto você usou na região perioral? Dessa paciente? Volume. Ah, não, depende. Balance nas linhas finas, com aquela técnica de joguinho da velha, que é bem especialzinho, e para reestruturar usei volume e para preencher usei volume. Vocês viram que eu gosto bastante do volume. Tiara Guiar fala sobre as técnicas que vocês mais usam. A gente vai falar depois, mas é um tempo maior, né? Vai ser em outra live. A doutora Sheila falou que o plano faz total diferença. No plano correto, 1 ml dá para fazer um lábio bem bonito. Concordo 100% com você. E, obviamente... Agora, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês usam uma seringa para fazer o contorno e o volume? É o mesmo produto? Porque muitas vezes me perguntam, Vitor, mas o volume ele é um pouco mais espesso. Você vai fazer contorno com volume? Não vai? Você troca porque... Muitas vezes eu faço contorno com um e volume com outro. Mas aí vai ficar mais caro para o paciente, então a gente tem que tentar agir de acordo com o budget de cada paciente, né? Então, a minha pergunta para vocês é: vocês usam um produto só para fazer contorno e volume? Como é que vocês fazem? Vê se alguém responde, que hoje eu não estou vendo no Instagram. Hoje ele não está vendo no Instagram, então eu estou lendo aqui. Se alguém responder, por isso que eu estou meio puto, na verdade. Eu não vendo Instagram, hoje. Que eu gosto de interagir com meus amiguinhos. Os amiguinhos, né? Ó, o doutor Hélio perguntou: vocês gostam de skin booster nessa região perioral? Depende, para quê? Para fazer código de barra? É código de barra. Eu acho que sai muito rápido. É uma área que mobiliza muito, né? Então acaba durando pouco. E eu acho que o skin booster dá muito edema também. Acho que a boca, eu já fiz boca com Vital, né? Aqui não tem problema, pode falar nome, não tem problema. Eu já fiz boca com Vital e fica um edema muito grande. Então, eu não gosto muito. Senhor Capivara escreveu: meu preenchimento, Vitor. Isso, é código de barra, velho. Ficou bem bonito o preenchimento dele. Ele postou ontem. Eu vi que ele colocou. Daqui a pouco tô aí. Era para código de barra, sim, que o doutor Hélio perguntou. Então, para código de barra, eu acho que dura pouco. Não curto muito. E como é com a agulha que a gente faz, o edema fica maior ainda.
Então fica muito edema, puxa muita água. E da pergunta que você fez, a doutora Sheila respondeu que na maioria das vezes ela faz. Quando o paciente pode, ela usa um mais denso para volumizar e um mais suave, tipo balance, para contornar. Uhum. E quando não pode? Não A pode, questão é quando não pode. não pode, Hã? não pode ser uso mesmo, né? Eu uso mesmo. Você usa qual? Eu uso balance, geralmente. A Eu maioria acho dos que o meus, balance, a eu maioria já dos acho que o meus pacientes não balance quer não dá nada muito volume. não quer nada muito exagerado, muito gritante. Eu começo com balance, mas preenchimento labial eu sempre falo que não vai ser numa primeira sessão, que ele vai fazer agora, daqui um mês volta, que é onde eu consigo colocar um pouquinho mais. Aí acaba fazendo 2 seringas, na verdade. É, eu gosto do balance, mas eu reservo ele para casos mais específicos, assim, quando o paciente quer muito pouquinho, aquela paciente que morre de medo de fazer preenchedor. Então, eu acabo usando o balance para ajudar a hidratar, ela vai ver uma melhora, vai gostar. E a gente sabe que... E quando eu não quero mudar muito, porque não adianta. Eu sempre falo, não adianta paciente com lábio muito fino achar que vai ficar com um lábio volumoso, porque não vai. Então, eu quero deixar aquele lábio já combina com ele, combina com o biotipo dela. Então, eu não quero que mude muito. Então, eu faço um balancezinho para ela acostumando, já dar uma melhorazinha e não vai ter grandes mudanças. E aí o pessoal está respondendo a sua pergunta aqui, ó. O doutor Hélio falou, respondendo a sua pergunta, ou só volume e, se necessário, Ivoar Classic Plus contorno. O Classic é ótimo para contorno. Eu gosto bastante dele também. Mas eu uso o volume para tudo, inclusive para fazer contorno. Inclusive para queixo, para tudo, né? Hã? E para queixo, mandíbula, tudo, né? Que você faz volume. Mandíbula eu uso muito o Contour, que eu acho muito bom. Acho que ele define. O Ivoar Contour, para mim, é um produto diferenciado de todas as linhas, de todos os produtos. Não tem nenhum... Quer dizer, tem o Volux, né, que eu ainda não usei, mas o Contour, para mim, é campeão. E o Braulio Araújo falou que usa o Belotero Balance, que ele acha mais delicado. O doutor Antônio falou Restylane ou Juvederme. Mas eu acho o balance dura muito pouco e, que nem eu te falei, eu acho que paciente que eu faço balance e volta falando, bota mais um pouco, bota mais um pouco, acho que não mudou muita coisa. Eu Então, não gosto, sei, tá? balance eu acho que dura pouco, mas de cada um, né? Mas, assim, é bom também. Eu deixo ele para alguns casos mais específicos. É um paciente que a gente tem que acompanhar, na verdade, pelo menos uma vez por ano, né? Eu peço retorno em 6 meses de preenchimento labial, para ver se precisa colocar um pouquinho mais, colocar outro produto junto. Faço em 2, 3 vezes um preenchimento labial, 2, 3 procedimentos, de repente. Então é isso, eu tenho que ir. Sim, acho que acabou agora. Acho que não tem mais pergunta. Respondemos todas. Foi, aí a próxima a gente fala da técnica. O mais importante realmente é a técnica, né? O que é o mais... A gente hoje quis dar uma pincelada nessa questão de cânula, porque eu vejo muita gente que ainda é fanático por agulha e não consegue se adaptar e não consegue mudar. Então é importante a gente falar dessa questão de segurança. Aquela estatística que você falou é bem interessante. Mas o que faz a diferença de um lábio bonito é você avaliar, a primeira coisa é avaliar a proporção, tudo, e você saber o produto que você está utilizando e a técnica que você vai utilizar. Então, realmente, o que faz realmente a diferença é produto e técnica, que a gente vai falar numa próxima live. A ideia, a gente quer que vocês, na verdade, aprendam todas as técnicas, né? Escolham a melhor e estejam preparados para qualquer complicação que pode acontecer com qualquer um. Sim. Certo? E essa questão das complicações, de saber identificar uma complicação, é muito importante. Vou contar um caso para vocês rapidinho, e que é muito importante você tirar foto. E até eu peço para o paciente everter o lábio, eu tiro foto até por dentro, porque teve uma vez que eu sou meio neurótico com essa coisa de segurança, né? Porque, como eu já falei, eu já tive uns probleminhas e fiquei traumatizado. Mas, assim, essa questão de você tirar a foto é muito importante. Teve uma vez eu estava preenchendo e aí ficou branco o lábio superior da paciente. Eu falei, meu Deus. Aí começa aquele desespero, né? E aí
eu olhei, eu falei, putz, aí você faz aquele teste de perfusão, que também é uma dica importante, a gente sempre... E toda vez que eu faço lab, eu peço para o paciente esperar um pouquinho na clínica. Aí a gente faz aquele teste de perfusão, aí eu falei para minha assistente, pega a foto dela, deixa eu ver. E aí eu tirei a foto dela nessa neuro, eu tiro foto de dentro da boca, tiro foto de tudo que é lugar. E aí eu vi, ela era uma cicatriz hipocrômica dela, que ela já tinha tirado uma pintinha daqui dentro da boca e ficou uma cicatriz hipocrômica. Então eu falei, ufa, ela já tinha. Então fotografem sempre, a boca toda. Eu sou neurótica com segurança, eu dou meu telefone para todo mundo, quase, na verdade, e peço para as meninas entrarem em contato 24 e 48 horas depois, sempre. Isso é sempre, isso é básico, né? A gente tem que fazer isso. Eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, mais cauteloso a gente fica, né? Exatamente. Então, deu, galera. Foi ótimo. Gente, obrigada. Aí. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no Instagram que a próxima será um prazer responder. Beijos, obrigada, Beijo. gente. Tchau, Beijo. tchau.